Boa noite. Você vai ver no programa de hoje. Fórum do Direito analisa uma série de temas relativos ao exercício profissional. Entre eles, a justiça terapêutica e o papel das leis no Brasil. Vamos falar ainda da Semana de Enfermagem, que discutiu a educação, a saúde e o cuidado, tripé que fundamenta a atuação profissional do enfermeiro. Vale a pena conferir. Aguarde só um instante. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. O curso de Direito realizou de 11 a 15 de maio o 22º Fórum de Estudos das Ciências Jurídicas e Sociais. O evento contou ainda com o 13º Encontro de Egressos e a 3ª Mostra Científica. A primeira noite do evento foi marcada por uma homenagem especial ao professor Marco Antônio Scheuer de Souza, que fez parte da congregação do curso por 20 anos. A homenagem foi conduzida pela coordenadora do curso, professora Simone Gasperin de Albuquerque, que destacou o grande envolvimento do professor Marco Antônio em toda a trajetória do curso. O professor Marco recebeu uma placa com o símbolo do Fórum do Direito, que foi entregue pelo professor José Plínio Rigotti. A justiça terapêutica e o papel das leis no Brasil. Estes foram dois dos muitos temas mostrados durante o Fórum do Direito. O procurador do Estado, Max Müller, trouxe casos importantes para discutir sobre o direito, o papel das leis e outras fontes do direito atualmente. Nesta segunda noite, aqui no 22º Fórum das Ciências Jurídicas e Sociais, o tema é se ainda precisamos obedecer à lei. Quem está aqui para falar conosco hoje é Max Müller. Max, ainda precisamos obedecer à lei? Na verdade, sempre precisamos obedecer à lei, né? O objetivo da palestra aqui é sair um pouquinho da sala de aula e tratar de casos que a gente entenda que seja importante refletir sobre o direito, assim, não ficar... Às vezes a gente entra numa rotina de repetições de assimilação de conhecimento, e o objetivo da palestra é provocar um pouquinho os alunos para refletir sobre o papel da lei hoje em dia e das outras fontes do direito atual. A lei parece que está caindo num senso comum, né? Que as pessoas não estão mais preocupadas em obedecê-la. Por quê? A partir de que evidências isso foi acontecendo e as pessoas não têm tanto se detido a esse costume de obedecer às leis? São N fatores, assim, são teorias até mais complexas, mas a lei parece que perdeu um pouco da hegemonia dela como fonte de direito, primeiro porque ela foi sofrendo uma certa erosão interna por vários fatores que levaram a lei a ser cultuada uma época. Mas ao mesmo tempo ela passou a sofrer muita concorrência de outras fontes do direito, e até externas ao direito, tipo as novas fontes sociais que são paralelas ao Estado, uma série de outros fatores que são próprios da pós-modernidade ou da contemporaneidade, por assim dizer. Assim. Mas a lei ainda exerce papel fundamental. Outro importante tema do fórum foi a justiça terapêutica, uma alternativa ao processo penal tradicional. O convidado para falar sobre o assunto foi o professor Daniel Pulcherio Feltenseifer, da URI Frederico Westphalen. Bom, a justiça terapêutica é uma alternativa ao processo penal tradicional e à própria pena, né, para aqueles acusados de praticarem infrações relacionadas ao abuso de drogas, para aquelas pessoas que cometeram crime pelo Estado entorpecido no momento da ação, ou para aquelas pessoas que praticaram delito para poder sustentar o próprio vício. E como a justiça terapêutica se coloca positivamente como uma alternativa nesses casos, né? Já que é uma forma diferente de punição da forma atualmente conhecida. A justiça terapêutica ela tem um viés que busca evitar o punitivismo, né? Justamente oferecer uma alternativa à punição, né? A partir desse tratamento, né? Acreditando-se que se o sujeito dependente químico ele trata a sua dependência química, a motivação para o delito tende a diminuir. É o que vem acontecendo nas diversas experiências de cortes de drogas, de justiça terapêutica que a gente tem por aí.
como é que surgiu essa ideia de justiça terapêutica? Justiça terapêutica ela surgiu a partir da constatação de dois grandes problemas, né? O primeiro da falência do direito penal, né? Que a pena ela não consegue cumprir os fins a que ela se propõe, e pelo crescente número de dependentes químicos, né? E do alto consumo, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo. E a partir disso, então, profissionais do direito lá nos Estados Unidos, em 1989, criaram a primeira corte de drogas, né, a partir da constatação de que a resposta penal tradicional não estava dando efeitos, né, e as prisões estavam superlotadas. Então eles se reuniram e resolveram criar uma alternativa, justamente para tentar diminuir a superpopulação, né, a superlotação desses presídios, que era composta por basicamente pequenos delinquentes que cometiam crimes vinculados à droga. E esse tratamento demora quanto tempo? Como é que é feito o acompanhamento? Como é que acontece esse processo de acompanhamento? O tratamento ele não tem um prazo estabelecido, ele costuma levar entre 9 meses, 1 ano, um pouquinho mais, dependendo do andamento do tratamento, né? E o tratamento ele vai além do tratamento só da dependência química, ele também aborda questões sociais do sujeito, né, para tentar fazer com que, além de parar o consumo da droga, ele possa ter outras oportunidades também no meio social, no meio profissional e educacional. Na semana que vem você vai conferir outras entrevistas com palestrantes que estiveram presentes no Fórum do Direito. Voltamos em seguida para falar sobre a Semana de Enfermagem. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Durante toda a sua vida, você pensa em seus filhos e para que eles desenvolvam o seu potencial desde os primeiros anos, é você que escolhe a escola e o método de ensino. Escola de Educação Básica URI Erechim. Trabalho pedagógico com ambientes integrados. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Pelo 4º ano consecutivo, primeiro lugar do Enem em toda a região e entre as 30 melhores escolas do Rio Grande do Sul. Escola de Educação Básica URI Erechim. Escola para a vida. A Universidade realizou de 12 a 14 de maio a Semana de Enfermagem, que destacou a educação, a saúde e o cuidado, áreas fundamentais quando se trata da atuação do enfermeiro. A programação de conferências abriu com uma fala sobre essas temáticas com a professora Marilene Rodrigues Portela, do curso de enfermagem da Universidade de Passo Fundo. O tema central dessa semana é educação, saúde e cuidado. Em cima disso, eu vim trazer alguns pontos para discutir onde é que se insere, então, o nosso papel enquanto enfermeiros. Muito apropriado, até porque hoje é considerado o Dia do Enfermeiro. Então, nesse momento, eu trago algumas discussões a partir, primeiramente, de qual é o nosso conceito, qual é a nossa concepção sobre educação. O que é educação, o que é escolarização, porque a escolarização é uma parte do processo de formação. E a nossa educação, ela começa na família. E aqui na universidade nós viemos fazer parte, né? Viemos compor essa parte dentro do nosso processo formativo. Discuto também, e pelo menos chamo para o debate, qual é o conceito de saúde que nós temos? Qual é o conceito de saúde que cada um de nós, enquanto enfermeiros, enquanto estudantes, acadêmicos, professores, nós temos? Qual é a compreensão? Porque nós temos um conceito muito bem definido, bastante ampliado, que é da Organização Mundial da Saúde. Mas será que eu concebo esse conceito no meu cotidiano, no meu fazer profissional? Até nas minhas relações, será que eu exercito esse cuidado, né? Será que eu exercito esse conceito de saúde? E por último também, eu trago a questão do cuidado. O que é o cuidado para cada um de nós?
porque o cuidado é uma prática inerente à vida do ser humano. Mas e nós, enquanto profissionais? Qual é a nossa concepção de cuidado? Como que nós executamos isso na sistematização do nosso processo de assistência, em especial, aqui na ocasião, na assistência de enfermagem? Como se executa? O que são linhas de cuidado? Que estratégia é essa que está e como nós estamos concebendo essas linhas e estamos nos exercitando no dia a dia? O papel da universidade neste aspecto me parece extremamente fundamental para que se coloque no mercado profissionais realmente sensíveis a essa realidade. É aqui que se dá o processo formativo, né? É aqui que se faz a formação profissional. Então, uma instituição, uma universidade, ela tem um papel fundamental na formação de recursos humanos. E que recursos humanos nós estamos formando hoje enquanto universidade para essa era desse milênio, uma era tão diferente, uma era em que as mudanças são tão velozes, em que a velocidade da informação às vezes quase nos atropela. Então, realmente, a universidade ela tem um papel imprescindível, indiscutível, e é nesse fórum de debate que a gente traz o resgate, né, da nossa formação, o papel da instituição, o nosso papel frente e o nosso compromisso frente à sociedade, que são aqueles com quem nós vamos interagir. A tecnologia, professora, me parece também extremamente importante para que o enfermeiro possa desenvolver a sua atividade com mais resultado, com mais responsabilidade. Mas o aspecto humano nunca vai ser deixado de lado. E me parece que o enfermeiro se encaixa, talvez o que mais se encaixa nessa atividade. Como é que a senhora entende essa realidade? Socialmente, o enfermeiro é reconhecido como profissional do cuidado. É indiscutível que o papel das tecnologias em saúde, elas são fundamentais. Mas o que a gente sempre pauta nas discussões é como nós vamos trabalhar com esse avanço tecnológico sem deixar de lado a condição humana. Somos humanos na sua essência, somos iguais, né, nesse plano, nessa dimensão biológica, mas culturalmente nós somos diferentes. Nós, enquanto ser humano, somos um ser complexo, um ser multidimensional, e cada um tem uma forma de agir e reagir. E muitas vezes a tecnologia ela é um instrumento, ela é uma ferramenta do nosso processo de trabalho, mas é extremamente importante as condições relacionais, a nossa competência relacional. Temos que ter um domínio muito grande no conhecimento, temos que saber trabalhar com essa tecnologia, mas também temos que ter a nossa competência relacional. Outros assuntos também fizeram parte da programação da Semana de Enfermagem, entre eles a doação de órgãos. Segundo o enfermeiro do Banco de Órgãos e Tecidos do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo, a participação desse profissional nesse setor é fundamental desde a conscientização da família até a retirada dos órgãos. Qual é a participação do enfermeiro nesse processo de transplante? Temos uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem, né, de 2004, que ela normatiza toda a atuação do enfermeiro, né, em todo o processo, desde a parte de captação, né, parte de avaliação do potencial doador até efetivamente o transplante, né. E é uma profissão que se destaca pela efetiva participação em todo o processo, né. Ela pode percorrer todo o processo em várias etapas e é muito importante essa questão pela própria formação do enfermeiro, porque hoje ainda ela não tem uma disciplina específica, né, nos cursos que aborda essa questão, mas já se desenvolve muito cursos de pós-graduação nessa área, né, que fala mais da questão do transplante e da doação em si. E aonde especificamente nessa área o enfermeiro atua? Dando suporte ao médico? Como é que o enfermeiro está presente aí? O enfermeiro está presente, como mencionei, em todas as etapas, né? Na parte, por exemplo, da avaliação do paciente que vai entrar em lista de espera, ele faz toda uma avaliação do paciente orientando sobre o autocuidado em relação à própria lista de espera.
Ele faz também toda a questão da avaliação do potencial doador, aquele paciente que está em morte encefálica, o que pode doar. Ele faz toda a avaliação desse doador também. No processo de retirada, ele pode retirar, por exemplo, fazer a retirada do globo ocular para o transplante. Ele pode preparar os órgãos e tecidos que vão ser realizados no transplante, e no próprio transplante ele também pode auxiliar nas cirurgias, né? Também, né, no pós-transplante ele faz todo o acompanhamento do paciente, né, sem esquecer desse detalhe. Anderson, e a preparação também da família, no caso do transplante, da doação de órgãos, né? Qual é a participação do enfermeiro nesse processo? Também na parte de educação em relação àqueles familiares de um paciente que vai realizar o transplante, né, a gente faz toda uma orientação relacionada a isso. E o mais importante ainda é aqueles familiares de pacientes que estão internados e que eles podem ser doadores, né? Então todo o nosso trabalho também é bastante focado na sensibilização desses familiares, né, para que eles possam ser a voz desses pacientes que eventualmente acabarem morrendo e possam ser doadores, né? Porque depois que a pessoa morre, ela infelizmente não pode falar nada, né? Então ela tem que deixar dito para os seus familiares em vida, né, qual que é o seu desejo, né? E naquele momento de sofrimento para os familiares, né, na perda de um ente querido, se eles já tiverem essa decisão tomada, né, vai ser mais fácil para eles, né? E também o nosso trabalho de sensibilização também vai se tornar mais fácil. Uma exposição que mostrou um pouco da história da enfermagem foi uma das atrações das Semanas de Enfermagem. A mostra teve lugar no Espaço Cultura Viva, em frente à universidade, e mostrou equipamentos utilizados pelos hospitais da região ao longo do tempo. O material foi disponibilizado por hospitais de Erechim e da região. Confira agora alguns dos equipamentos que fizeram parte da exposição. Na verdade, a gente resolveu com essa mostra, com essa Semana da Enfermagem, trazer um pouquinho da história da enfermagem. O que era utilizado nas casas de saúde em 38, na década de 30, e como que foi a evolução para as pessoas que hoje atualmente são os alunos, os acadêmicos, os enfermeiros, como que era um pouquinho da nossa história, né? O que a gente tem aqui? Hoje, atualmente, a gente tem alarme sonoro, campainha. Nas casas de saúde, onde as freiras utilizavam, ou até as enfermeiras, era deixado essa sineta, né, para que se o enfermo tivesse precisando, ele batesse e se escutasse para que se fosse atender, né. Também a gente tem essa moringa aqui, que hoje, atualmente, é tudo descartável, era utilizado para levar água até os doentes, né, até os enfermos, né. Então, o paciente precisava, batia a sineta, ia lá, a enfermeira ou a freira, né, que atualmente era bastante, nessa década de 38, bastante utilizado as freiras, né, religiosas que cuidavam das casas de saúde, né, e daí se enchia de água para utilizar, para poder dar ao paciente a água que ele necessitava. Nós temos esse inalador também, que era utilizado no centro anestésico. A gente sabe que em mais ou menos 1846 era utilizado o éter, né, para anestesiar os pacientes. Ele era desrosqueado aqui, se colocava a quantidade de éter prescrita pelo médico naquela época. A gente não sabe dizer se naquela época eles faziam como atualmente hoje fazem, que eles anestesiam os pacientes por peso e quilo, né? Se colocava a concentração aqui mais ou menos e se deixava no paciente, ele inspirava até ele mesmo vir a ter um desmaio devido ao éter para iniciar a anestesia, né? Iniciar a cirurgia. Eu gostaria também de deixar bem claro que isso aqui foi tudo um empréstimo do Hospital Santo Antônio de Itapejara, fundado em 1939, tá? Que nos cedeu esses objetos históricos para a nossa amostra. Aqui é um reanimador neonatal. Esse reanimador neonatal, ele é mais ou menos de 1920, né? Foi pesquisado, mas a gente não conseguiu trazer bem todo o histórico para ele, porque os sites, a própria internet não nos possibilita, e quem estava lá, a única coisa que nos deixou e demonstrou que foi feita uma ordem de serviço em 64, que ele estava com problema, foi feita a última ordem de serviço nele. Então, o hospital, mais ou menos 1939, ele foi fundado, só que esse reanimador já tinha um tempo, porque naquela época ele já foi comprado, isso foi o que passado para nós, que ele já foi comprado de um outro hospital. Então, mais ou menos, a gente acha 1920, 1924. Tá, esse reanimador neonatal. Então, se fazia o oxigênio aqui, e se quando ia reanimar a criança, que ele é neonatal, né, para crianças até 28 dias, se botava na face, abria e se fazia
aqui o movimento de inspiração e expiração. Esse aqui é uma incubadora neonatal do mesmo hospital, porque naquela época, por incrível que pareça, né, porque a neonatologia ela não é tão antiga assim, eles já pensavam nos recém-nascidos bem prematuros. Então, era uma incubadora onde se colocava o nenê, atualmente não é por cima que se abre, né, é aos lados, se colocava o nenê aqui se enchia de água para fazer o vapor, se colocava a temperatura, aqui o oxigênio, e com esse termômetro se via mais ou menos como é que estava a temperatura lá dentro. Ele ainda funciona, hoje ele está bem certinho, os graus Celsius, e aí se deixava o nenê ali para ser observado, não era na UTI, sim numa unidade de cuidados para crianças, que ela comentou para nós. A gente observa que já é um aparelho também bem antigo, eles acham que é em torno de 40, 50, e a gente observa também que é de uma marca, hoje atualmente uma das mais famosas marcas de incubadora da neonatologia, que é a Phanem. Também isso foi tudo do hospital. Isso aqui foi então cedido para nós, para a nossa amostra pelo Hospital de Caridade. É um eletrocardiograma, né, onde foi utilizado até 2003 e se fazia os eletros. Hoje, atualmente, o eletrocardiograma é bem mais moderno, né. A única coisa aqui que mostra, né, que hoje atualmente as derivações são tudo juntas, e aqui você poderia ter um tempo longo em cada derivação. Se você queria um D2 longo, você colocava. Se queria só a derivação só 1, você conseguia colocar ali e ele saía só a derivação só 1, para você analisar o eletro. Aqui também tem umas fotos que eles colocaram ali, que eles nos emprestaram. Aqui é o Hospital São Judas Tadeu, que além de nos ceder esse material, eles fizeram uma doação para a universidade, né? Eu acho isso muito enriquecedor para a nossa universidade. Eles deram para nós, então eu vou dar uma mostradinha assim o que é. Isso aqui é um berço de transporte, também para criança e para neonatal. A gente não conseguiu descobrir o ano, né? Procuramos também, eles também não sabiam informar para nós, mas mais ou menos em torno de 64, 70, esse tipo de berço aqui. Tá? Então, se levava os nenês. Não era para ficar o nenê ali, sim para transporte, porque já observa-se que tem as válvulas aqui de ar comprimido e oxigênio. Tá? E aqui, ó, as seringas que a gente observa que a seringa de metal foi em 1846, 1836, foi fabricada a primeira seringa, né, de vidro e de metal, mas mais de metal, de ferro. E naquela época ela ainda trabalhava não por êmbolo, e sim por parafusos, tá? Então, eles cederam para nós também essa seringa. Essa aqui é uma seringa para coletar sangue. A gente observa aqui que tem o volume a ser, né, retirado do paciente. Os biséis não é como hoje é tudo descartável, né? E tudo já estéril. Naquela época, eles pegavam esse tipo aqui de bisel e eles limavam, né? Limavam com um tipo de lixa para que ele ficasse afiado. Depois era, claro, esterilizado da formas deles, com naftalina, naquela época. Não sei como é que era o método de esterilização deles, mas acho que era naftalina. E aí depois era utilizado para cada paciente. Então, quando o bisel estava meio rombo, não estava tão afiado, se afiava e se reaproveitava. Hoje a gente sabe que é proibido reaproveitamento de seringas, né? Então, hoje é tudo descartável. E essa aqui era para administrar medicação. Se colocava a medicação aqui dentro, né, por aspiração, e se administrava no paciente. Hoje é a evolução. Tá? Esse aqui também é uma doação, é um tipo de cânula, bem antiga, é uma cânula de traqueostomia, para aquelas crianças que tinham dificuldade. É uma cânula pequena, a gente observa, de traqueostomia. Essas já são mais as atuais, né, que vem. Então, esse foi uma doação do Hospital São Judas Tadeu, ali de Jacutinga, né? A gente até agradece a eles. Né? E agora vai estar disponível para visitação aqui no nosso museu, quem quiser visitar. Está disponível para visitação aqui no nosso museu, né? Eu acho que isso aí foi um grande ganho, né? Porque imagine o ano dessas seringas. Aqui, então, é o cantinho do Santa Terezinha, também cederam para nós esses materiais, né? Esse aqui é um dos respiradores mais antigos aqui de Erechim, que é o BIRD, né, que era utilizado. Hoje a gente sabe que os respiradores já têm tela touchscreen e tem outras facilidades, tem respiração de suporte, tem sensibilidade. Mas naquela época, para a gente conseguir oxigenar o paciente, a gente utilizava esse tipo de respirador. Simples, mas que fazia um grande papel. Tá? Aqui um bercinho também,
Hoje em dia, a gente sabe que tem já os Billy Spots, os Billytron, e esse aqui era uma fototerapia de 8 lâmpadas. A fototerapia era com lâmpadas normais, ó, da Philips, tá? E hoje a gente sabe que a gente tem lâmpadas de LED, luz azul, que é todo um melhoramento para a criança, né? Quando ela tem problema com icterícia neonatal. E era assim que era utilizado. Como se fazia o controle da radiação das lâmpadas, do tempo de uso? Não tinha. Hoje é tudo controlado digitalmente, né, para que as lâmpadas não se cedam, se forem cedidas, elas sejam trocadas, que a radiação não seja tão grande ou tão pouca que não faça o papel, né, o papel que ela tem que fazer para a icterícia, né, do recém-nascido. Aqui, então, uma evolução, a gente viu lá as seringas de metal. Agora, depois vieram as seringas de vidro, que hoje também não são mais utilizadas, né? Que são proibidas. Naquele momento, as seringas eram utilizadas e mandadas para esterilização. Aqui também a gente tem umas agulhas que são de punção lombar. Hoje a gente sabe que a gente tem a Percam, que é uma agulha muito utilizada. Ela é parecida, mas só que ela é descartável. Naquela época, as agulhas de punção lombar também eram reesterilizadas. A lâmpada, que acho que é um símbolo maior da enfermagem, né? Que seria a lamparina, né? O lâmpada de Aladim, que foi o primeiro símbolo que por Florence Nightingale foi simbolizado, porque a mesma ela fazia visita aos enfermos na Guerra da Crimeia, e ela utilizava a lâmpada, né? Para poder visualizar os enfermos e passar para eles um pouquinho mais de segurança e cuidado, né? Isso deixava eles menos amedrontados. Então esse é o símbolo da enfermagem. Agradecendo a sua audiência, estamos encerrando mais uma edição do Expressão Universitária. Uma boa semana a todos. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas.